6. Hoje é Jonas capítulo 4. Nós vamos encerrar a série da exposição do livro de Jonas. Com a graça de Deus, será o capítulo 4 de Jonas nessa noite. Nós vamos assim então encerrarmos essa exposição desse homem que nós tanto aprendemos com ele, tanto nos seus erros quanto nos seus acertos. Jonas serve de exemplo para nós não errarmos onde ele errou e acertarmos onde ele acertou. Capítulo 4, vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 5. Todos encontraram? Amém? Diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Senhor Deus e Pai, na tua presença nos colocamos mais uma vez nesse momento, rogando ao Senhor para que a tua palavra possa penetrar em nossos corações, ó Deus. Tantos irmãos aqui essa noite que chegaram, tantos amigos, visitantes, todos nós, Senhor, estamos aqui, cada um com as suas lutas, com seus anseios, com seus medos, seus temores, suas incertezas, mas que nessa noite o Senhor possa trazer firmeza aos corações, renovo, alegria, convicção às nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito aplique a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente lê o livro de Jonas, se você pegar em uma sentada só, ler todos os 4 capítulos, você consegue entender muitas coisas, porque é que o capítulo 4 está aqui. Mas se você ler apenas capítulo após capítulo, quando você chega no capítulo 3, você poderia dizer assim: o capítulo 3 está bom, tudo já está concretizado. O capítulo 3 encerra com a conversão de 120 mil pessoas na cidade de Nínive, aproximadamente, ou mais, se nós considerarmos que os 120 mil aqui que foi colocado sejam apenas homens, então teria muito mais de 120 mil pessoas, porque o capítulo 3 se encerra exatamente com o ápice da pregação de Jonas. Nós vimos no primeiro capítulo, quando Deus chama Jonas para ir a Nínive, nós vimos que a história ali ela é de um homem amargurado, um homem que não obedece à voz de Deus, entrega seu coração à amargura, ele tenta fugir da presença do Senhor para a cidade de Tarsis. Deus, no capítulo seguinte, em sua misericórdia, Deus resgata esse homem no ventre de um peixe,
quando ele é lançado ali por conta da sua rebeldia, e o mar revolto se levanta, então ele é lançado naquele mar, para aliviar a carga, aliviar a tensão e aliviar as pessoas, porque o navio está a ponto de despedaçar, e Jonas sabe que ele é o culpado, que ele é responsável por aquilo ali. Ele aconselha os marinheiros a jogá-lo então no mar, para que o vendaval cessasse e as coisas voltassem ao normal. Ele assume a responsabilidade do que está acontecendo. Então, o capítulo 1 poderia finalizar com um homem em pecado e um julgamento sobre a sua vida como consequência dos seus pecados. Mas Jonas aprendeu que, assim como ele não podia fugir da presença de Deus, também não podia fugir da graça de Deus. E nós vimos aí que no capítulo 1, verso 17, diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E na barriga daquele peixe, Jonas encontrou bondade e misericórdia de Deus. Ele pôde, naquele capítulo 2, fazer a maior expressão que nós já vimos acerca da bondade de Deus, quando no versículo 9 ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Então no capítulo 2, Jonas experimentou da graça de Deus, ele experimentou do perdão de Deus, e ele exclama isso e fala: a Deus pertence a salvação. E quando chega no capítulo 3, Deus dá a Jonas uma segunda oportunidade, uma segunda chance, ou, como eu falei no sermão anterior, a chance de recomeçar. Se no primeiro capítulo Jonas havia fugido da presença de Deus, no capítulo 3 agora Deus o chama novamente. Ele havia experimentado a graça de Deus, da bondade de Deus, e agora ele é conduzido a pregar a Nínive no capítulo 3, e dessa feita Jonas obedece ao Senhor, obedece à voz de Deus, vai para aquela cidade e prega o arrependimento para aquelas pessoas. Ele prega se aquele povo se arrependesse, dentro de 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. E diz o capítulo 3, versículo 5, que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então o capítulo 3 encerra exatamente com o auge da pregação e o cumprimento daquilo que Deus queria para a cidade de Nínive, que era a conversão e arrependimento daquele povo. Deus havia dito: se não se arrepender, vou destruir, mas se arrepender e crer, serão salvos. Então, eu pensei que, olhando para o capítulo 3, era muito bacana se tudo terminasse aqui. Mas tem o capítulo 4 ainda, para nós estudar nessa noite. E o que é que o capítulo 4 vai nos ensinar? O que é que ele tem para nos mostrar nessa noite, de tão importante, sobre Jonas, e que pode ser aplicado também para nós nessa noite? Então, a primeira coisa é que o capítulo 4 vai nos ensinar que os crentes, de uma forma geral, todos nós não conseguimos manter uma linha em ascensão crescente da nossa fé constantemente. Nós não conseguimos manter nossa fé no auge o tempo todo. Por algum motivo, em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos oscilar na nossa fé. Nós vamos titubear em alguns momentos. E isso faz parte da nossa caminhada. É o processo da santificação. Nós estamos crescendo de glória em glória. E é natural que nesse processo de crescimento espiritual, na nossa caminhada, nós aprendemos com Jonas que nós vamos continuar errando, que nós vamos continuar falhando, porque quando você olha para o capítulo 3, parece que tudo estava perfeito, que Jonas experimentou da graça de Deus, que Deus o perdoou, Deus o livrou do ventre de um peixe, ele pregou para aquelas pessoas, visto que se converteram, pronto, terminou ali. Mas no capítulo 4, Deus vai desnudar o coração de Jonas e encontrar coisas terríveis ainda. O capítulo 4 nos mostra o quanto que Jonas, como homem, é terrível aos olhos de Deus. O quanto que o pecado estava impregnado no seu coração. E o quanto que ele era capaz de fazer coisas terríveis perante Deus, mesmo tendo experimentado da graça de Deus, da bondade de Deus, da sua misericórdia, Jonas ainda é capaz de fazer coisas terríveis, como nós vamos ver agora no texto, no versículo 1. Veja aí a reação inesperada de Jonas
no versículo 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Com isso, o quê? O que foi que Jonas ficou irado? O que foi que causou no coração desse homem a ira? O homem que havia acabado de experimentar da graça de Deus. O texto diz que com isso, Jonas ficou tremendamente irado. Então vamos ver o que foi que aconteceu para esse homem ficar tão irado assim. É o versículo 10 do capítulo 3, olha para aí. Olha aí. 3:10, o que diz? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez. Ou seja, a ira de Jonas é simplesmente porque Deus não puniu Nínive. A ira de Jonas, a raiva dele, o furor dele, é porque Deus perdoou aquela nação. Meus irmãos, é interessante notarmos isso, porque o próprio Senhor Jesus, em Lucas 15, versículo 7, Jesus diz que há júbilo no céu, há festa no céu, quando um pecador arrependido se converte. Então vamos pensar comigo. Tem festa no céu, porque 120 mil pessoas se converteram. Nínive está feliz. Deus perdoou aquelas pessoas. Há conversão em massa. Mas o pregador, o missionário que foi mandado para pregar, está bravo. Está irado. Ele não aceita que as pessoas se converteram. O que parece é que a pregação dele foi a pregação no ódio. Porque ele está irado, porque o Senhor salvou essas pessoas. Irmãos, percebam que Jonas pensa que tem razão de estar irado. Olha o versículo 2. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Ou seja, tudo indica que Jonas já havia tido um diálogo com Deus. Eles conversaram. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é bondoso. Eu sei que o Senhor é misericordioso. E isso me deixa irritado. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor é bondoso, misericordioso. E por isso eu fugi para Tarso. Perceba agora, lá no capítulo 1, agora a gente entende, né? Por que é que Jonas fugiu para Tarsis? Porque Deus é bondoso, misericordioso, benigno e perdoa pecadores. Isso é motivo de fugir de Deus? Isso é motivo para correr para Deus, não de fugir de Deus. E Jonas foge porque Deus é um Deus bondoso. Então, a declaração de Jonas é que ele entende que, por ser um Deus clemente e tardio em irar-se e grande benignidade, trouxe para Jonas uma repulsa das pessoas que salvaram. Perceba uma coisa: Jonas é um teólogo reformado calvinista. Ele conhece os atributos de Deus: bondade, misericórdia, clemência, benignidade. Ele conhece os atributos de Deus. Ele é um calvinista. Ele é um homem conhecedor. Mas onde está o problema de Jonas? O problema de Jonas não está na teologia, está no coração. Boa teologia não resolve se a teologia não correr para o coração e espalhar e jorrar onde estamos, com quem estamos e o que fazemos. Como diz Calvino, a teologia que nós conhecemos do intelecto, ela precisa correr para o coração e jorrar na igreja, e jorrar nas pessoas, e espalhar onde nós estivermos, porque senão fica uma teologia apenas na mente, e ela é doente, ela não tem prática, e parece que Jonas está nesse caminho. Sabendo que Deus é tudo isso, ele está irado porque o Senhor resolveu salvar as pessoas.
Jonas tinha uma teologia exclusivista, uma teologia judaizante, a salvação só para eles. Outros povos não poderiam ser salvos. Jonas faz uma distinção entre pecadores e pecadores. Do lado de cá, os pecadores, que eu vou classificar de pecados simples, assim por dizer. Algumas pessoas que têm problema com as questões religiosas. Algumas pessoas têm problema com vício de bebida, vício de adultério, ou vício desse tipo. Então, da classe de cá, esse povo aqui merece a salvação. Porque são pecados pequenos, que Deus pode, então, salvar. Do lado de lá, tem uma gama de ninivitas, que são os assassinos, que são os Adolf Hitlers, os Bin Ladens. Essa segunda casta aqui, segundo Jonas, não pode receber a clemência e a misericórdia de Deus. E Jonas fala sério, ele não está brincando com essa mentalidade dele acerca da salvação. Porque o versículo 3, olha o que ele diz: peço-te, pois, Senhor, tire a minha vida. Olha o absurdo, o ponto que Jonas está chegando, uma atitude de ingratidão, porque vamos lembrar dele, vamos pensar nele. Ele recebeu clemência de Deus, ele recebeu salvação de Deus lá no vento do grande peixe. Quando clamou por Deus, Deus o salvou. Agora ele está pedindo a morte. É o cúmulo do desespero, porque ele vê que o plano dele não coincide com o plano de Deus. O plano dele é um, o plano de Deus é outro. O plano da graça de Deus é tão ofensivo para Jonas, que ele prefere morrer do que ver os ninivitas sendo salvos. Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. O problema é que Deus não é o problema. A questão é, Deus não vai fazer a vontade de Jonas. Desde o início do livro, nós vimos essa verdade. Deus nunca fez a vontade de Jonas, desde o começo do capítulo 1. Jonas é um homem fracassado. Tudo que ele fez não deu certo. Tentou fugir para Tarsis, não conseguiu. Tentou morrer afogado, não conseguiu. Tentou enganar os marinheiros, não conseguiu. Pregou para Nínive, não se arrepender, o povo se arrependeu. O povo se converteu. Jonas queria que a sua vontade prevalecesse. Aliás, assim como Jonas, muitos de nós queremos que nossa vontade prevaleça em detrimento à vontade de Deus. Em alguns casos nós queremos fazer, beleza, vamos fazer, vamos. Mas de que jeito? Se for do meu jeito, se for do nosso jeito. Quando, onde e como eu quiser. Se for algo desconfortável para mim, se me trouxer alguma dificuldade mínima que seja, eu estou fora. Eu faço, se for conivente com o que eu quero. E com Deus não funciona assim. Nem eu, nem você, nem Jonas, nenhum de nós podemos ir contra o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? É Deus quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Então não tente fazer com as suas mãos, com as suas forças, aquilo que Deus não tem e aquilo que Deus não quer para você. Não tente fazer com a sua inteligência, com o seu dinheiro, com as suas forças, aquilo que Deus não quer para você. Não vai dar certo. Então a pergunta é, o que é que está prevalecendo em nossas vidas? O que é que prevalece na sua vida? A vontade de Deus revelada na sua palavra ou a sua própria vontade?
O Salmo 112, versículo 1 diz: bem-aventurado é aquele que tem prazer e se alegra em cumprir os mandamentos do Senhor. Ou seja, feliz é aquele que tem prazer e se alegra em cumprir, em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ou seja, o mais importante para nós crentes deve ser obedecer à vontade de Deus. E nós temos um exemplo a ser seguido, que é o maior exemplo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de obediência a Deus foi o seu próprio Filho. O próprio Senhor Jesus não se importou com a sua própria vontade, mas obediência ao Pai, ele morreu a morte e a morte de cruz. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Percebam, irmãos, que fazer a vontade de Deus é algo que deve ser prazeroso, deve ser agradável para nós. Não como Jonas, que se rebelou contra o Senhor. Não como Jonas, que não entende a beleza de Deus quando quer fazer algo. E agora Deus então vai, diante dessa postura de Jonas, Deus vai repreender. Sabe o que me passa a cabeça? É que Jonas está fazendo tudo de errado de novo. Tudo que errou no capítulo 1, está errando agora. Desobediência, pedindo a morte novamente, coração amargurado novamente. É como se fosse uma outra pessoa no capítulo 4. Não é aquele do capítulo 3. Ele estava tudo de novo, voltou a estaca zero. A rebeldia do coração dele novamente. Aí nós lemos capítulo 4, verso 5, diz: então Jonas saiu da cidade e se assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Que rapazinho do coração bom esse Jonas, hein? Pensa no camarada do coração bom. O que é que ele faz aí, gente? Deus pergunta para ele se é justa a sua ira. Ele diz que é justo a ira. E agora ele vai fazer algo interessante. Ele tinha esperança de que Deus não cumprisse com a sua palavra, ou que pelo menos os ninivitas de fato não se arrependessem, para que Deus bater palmas e falar: não falei que esse povo é ruim, não falei que esse povo não merece salvação. Então, o texto diz que ele se assentou debaixo de uma tenda coberta de ramos que ele fez, e ele ficou observando se o povo ia se converter ou não. Então, geograficamente falando, a postura de Jonas é um pouco mais numa colina. Nínive está lá embaixo, Jonas está olhando aqui, ó, em cima, olhando para Nínive lá embaixo. E ele quer ter a certeza se o povo vai se converter ou não. Porque o texto diz assim, olha: repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele está na expectativa de que os ninivitas tenham uma conversão fake, só de um momento. Daqui a pouco eu vou fazer tudo errado de novo. E ele está torcendo para que isso aconteça. Ele está torcendo para que isso aconteça. Sabe, qual deveria ser a postura de Jonas? Vamos pensar comigo, vamos refletir. Ele é um missionário, é um pastor, um pregador, que teve o privilégio de pregar para 120 mil pessoas e se converter. É meu sonho, pregar para 121 pessoas e se converterem. O Jonas teve esse privilégio. 121 pessoas se converteu. Meu irmão, se fosse eu, na semana seguinte, reuni a igreja: vamos discipular esse povo. Vou discipular. Fazer grupos, estudos,
catequizar eles, corre atrás de um e do outro, fortalecer a fé desse povo. O cara não, ele ficou querendo que o povo voltasse, não se convertesse. Desce lá, Jonas, vá lá, se converteu, sente com as pessoas, agora fale, Jonas, para eles, do que Deus fez contigo, de quem tu é, o miserável que tu foi lá, fugindo de Deus. Deus te alcançou graciosamente, te trouxe de volta. Fala para o povo que Deus é misericordioso, fala para o povo ouvir quem é o Deus que tu está pregando, discipula esse povo, ajuda esse povo a andar agora, porque a conversão, ela aconteceu maravilhosamente, ok, mas precisa da caminhada, do discipulado. Até você, Jonas, está titubeando na fé, moço, o tempo todo caindo, tenta fazendo besteira o tempo todo. É porque Jonas não teve uma escola com o apóstolo Paulo, né? Porque Paulo era diferente. Lembra de Paulo, o que Paulo fazia? Paulo, ele era caprichoso com as suas ovelhas. Ele tinha paixão, amor pelas almas perdidas. Quando Paulo plantava uma igreja, no mínimo 1 ano e meio ele ficava com o povo. No mínimo. E depois que ele ia embora para as missões, ele tinha uma prática de voltar pelos mesmos lugares, visitando as igrejas que ele plantou, para ver como estavam os irmãos, para ver como estava a fé dos irmãos, para ajudar, para fortalecer, para reanimar os fracos. Porque é isso que faz, ou que deve fazer, um missionário, um pastor, que ama as almas que são do Senhor Jesus Cristo. Mas Jonas não. Jonas sentou-se e ficou torcendo para que tudo desse errado. E agora Deus vai ensinar uma grande lição para Jonas. Olha o versículo 6. O verso 6. Então, o 6 até o 8, tá? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus precisa continuar tratando com Jonas, porque não é possível. Já está acabando o livro de Jonas e ele não foi tratado ainda. Deus agora vai continuar ensinando o profeta com alguns sinais: o sinal da planta e o sinal do vento. Deus fez crescer uma abóbora para aliviar o calor de Jonas, e isso trouxe alegria ao coração do profeta. Para ele, tudo; para os outros, nada. Ele sempre quer estar de bonança. Para ele, Deus tem que ser bom, para ele tem que ser coisas boas. Esse é o Jonas. Então se alegrou aqui agora. Mas no outro dia, Deus, que é soberano, Deus que é pai e conhece seus filhos, no outro dia Deus mandou um verme para destruir, e mandou um vento quente para assolar e tirar Jonas da zona de conforto. Então esse episódio aqui demonstra a soberania de Deus ao lidar com o seu povo. Perceba, foi Deus quem criou a planta, foi Deus quem enviou o verme, foi Deus quem feriu a planta. Lá atrás foi Deus quem enviou o peixe para engolir Jonas, foi Deus quem enviou o peixe para vomitar Jonas. As circunstâncias externas que Jonas experimentou, todas foram soberanamente criadas por Deus. Nada do que está acontecendo com Jonas é obra do acaso. Nada, exatamente nada. E o mesmo vale para nós também. Nada que acontece comigo e com você é obra do acaso. Nós sempre estamos lidando com Deus.
tudo que está em nossa volta, tudo o que acontece conosco, Deus está no controle absolutamente para mostrar para nós que Ele é o Senhor. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo que está acontecendo com Jonas, Deus está no comando, e tudo o que acontece comigo e com você, Deus também está no comando. E esse episódio de Jonas aqui, dessa planta, dessa abroboeira, ela demonstra a paciência graciosa de Deus ao lidar com seus filhos. Deus, ele é paciente, e Jonas sabe disso. Deus é muito paciente. Irmãos, do capítulo 1 até agora, se você for ler, o quanto que Deus teve que suportar Jonas. O Jonas deu trabalho para Deus. Ele escapou daqui, Deus pega ali. Ele quer morrer, Deus não deixa ele morrer. Ele fala besteira, Deus corrige a besteira que ele fala. Mas isso é só Jonas, né, irmãos? Né, Tiago? Isso é só Jonas. Eu, você, nós é de boa. Nós não temos nada disso. É o Jonas que é problemático. É só o coração dele. O céu não é assim, tenho certeza. Deus não tem paciência com você porque você é certinho, faz tudo bonitinho para Deus. Não. Deus é paciente com você também, comigo também. Deus é paciente com a gente. A gente não é fácil não, irmãos. Nós damos trabalho para Deus. A gente reclama até da comida às vezes. O cara está farto lá na mesa, está reclamando porque não tem uma coisinha na mesa. Faltou uma geleia, faltou uma manteiga, faltou uma coisinha, está reclamando. E Deus está ali, rapaz, isso é meu filho. Ô cara bom de peia, vou já ajeitar ele. Já dar um jeitinho nesse camarada. Mas é assim, então Deus, ele é paciente o tempo todo. E essa é a verdade. E é com essa graça paciente que Deus nos encontra e nos faz perseverarmos dia após dia. Quantas vezes Deus poderia ter desistido de mim, de você, mas Deus nunca desistiu de nós. A gente tropeça, a gente vacila, mas Deus está ali. Nós que somos pais de jovens, adolescentes, até de crianças, a gente sabe o que é dar trabalho. A gente sabe o que é um filho dar trabalho para a gente. Quem tem adolescentes, quem tem jovens, mais ainda, sabe que eles dão trabalho para a gente. E a gente não é paciente com eles. A gente sabe dos erros deles. E eles provocam a gente. Eles provocam a nossa ira. Eles fazem coisas que sabem que a gente não gosta, mas fazem. O que é que o pai faz e a mãe? Paciência. Vai orar pelo filho, vai orar pela filha, chama, conversa. Paciência, paciência. E é isso que Deus está ensinando para Jonas, a sua graça, bondade e misericórdia. Deus suporta as minhas fraquezas, as suas fraquezas, nunca desiste da nossa salvação. Deus está sempre abençoando os seus filhos e cuidando dos seus filhos. É bem verdade que em alguns momentos, Ele, como sendo Pai, não só Pai, mas sendo soberano, Ele vai apertar alguns parafusos em nós, para poder ajustar aquilo que tem que ser ajustado, como faz com Jonas aqui o tempo todo. Porque Deus, Ele vê a minha vida e a tua vida, desde o final até o início. Deus sabe tudo acerca de nós. E aí nós vamos agora para o versículo 8, parte B. Mais uma vez Deus vai repreender Jonas agora. Olha aí. Melhor morrer do que viver. Verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa das plantas, por causa da planta? Ele respondeu: é razoável,
a minha ira até a morte. Pense no coração desse homem. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho algum, não fizeste crescer, nem numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas recebe a segunda repreensão de Deus. A outra pergunta que Deus faz para Jonas, para que Jonas possa refletir em suas atitudes, no seu coração obstinado, que demonstra novamente toda ingratidão. Ele pediu a morte, e ele diz que a morte ela é verdadeira, ele tem que morrer. Ele está insensível. Jonas, ele tem um coração insensível à voz de Deus. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso, quando o nosso coração se torna insensível à voz de Deus. Porque Deus fala, e nosso coração não responde o que Deus está falando com a gente. Notem a que ponto chega essa indiferença do coração de Jonas. Ele se importava mais com uma coisa simples, com uma planta que estava ali, proporcionando um conforto para ele, do que centenas de vidas de pessoas que o texto diz que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E a ideia aqui seria pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que não conhecem a salvação, pessoas que não conhecem o Deus que ele conhece. Então, o ato de Deus para com Jonas demonstra a sabedoria da interação de Deus com o seu povo. Ao destruir a planta tão querida por Jonas, Deus tinha um plano para que ele crescesse na graça de Deus. Jonas precisava abandonar uma coisa chamada egoísmo. Vocês podem notar isso, do capítulo 1 até agora. Jonas só pensa nele. Ele só pensa no bem-estar dele, ele é um cara egoísta. E Deus tem que tratar isso no coração dele, o tempo todo, é para mim. Eu tenho que estar bem. A sombra é boa para mim. A salvação é para mim. As coisas boas são para mim. A borboleira é para mim. Mas perceba que apesar de tudo ser ou querer para ele, note outra coisa: Jonas está o tempo todo infeliz. Já observou isso? Que ele está o tempo todo infeliz. Em nenhum momento esse cara ele reflete a alegria da salvação. É o tempo todo com raiva do mundo. Nunca está satisfeito. Não sente alegria na vida. Não gera alegria em outras pessoas. Não desfruta da glória de Deus. O que Deus está dizendo para Jonas e para nós também é: a solução para resolver o egocentrismo de nossas vidas é voltar o nosso coração totalmente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Fazer a vontade do Senhor. Alegrar com aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus vai fazer. Então, é um homem que não tem prazer nas coisas do Senhor. Está sempre com raiva, sempre triste, nunca satisfeito com nada. E a pessoa egoísta, ela é assim, nunca está satisfeita com o que tem. Nunca se alegra com o que tem. Está sempre murmurando, sempre reclamando. Você conhece pessoas assim? Que nunca está satisfeito com nada? Nunca está satisfeito com nada. Reclama o tempo todo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se a feira foi boa do mês, reclama. Se a feira foi pequenininha, reclama. Se trocou um carro por um carro bom, reclama porque queria o melhor. Se não trocou, está ruim porque o carro é ruim. Nunca está satisfeito com nada. Esse ou essa é a verdade do nosso coração.
Não é só de Jonas, é do nosso coração. Ele é assim. E quando é que nós vamos resolver isso? Quando o nosso prazer, quando a nossa alegria está na glória de Deus. Está em reconhecer Deus como o centro de tudo. Colocar Deus sobre todas as coisas das nossas vidas. Alegrar com o Senhor em toda e qualquer situação. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão aqueles que a edificam. Se Deus não for o centro, o alicerce, a raiz da tua família, da tua casa, se a tua força está colocada em A, B ou C, que não seja o Senhor diz, é em vão, não faz sentido, porque você tirou Deus do centro, não deu a glória para Deus devida. E aí, partindo para a nossa conclusão e aplicações, o livro termina com uma pergunta, não é? Não sei se aqui vai ter mais um capítulo ainda. Claro que não. Mas é brincadeira. Vamos lá. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a sua ira por causa da planta? Aí no versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é uma pergunta retórica, né? Essa pergunta retórica que o autor já sabe qual é a resposta. Claro que Deus vai se preocupar mais com as pessoas. Aliás, Deus não morreu por coisas. Deus morreu por pessoas. Deus morreu por gente. Deus morreu por vida. Quando eu digo Deus, estou falando seu Filho Jesus Cristo, lógico. Deus enviou ao mundo seu Filho para morrer por pessoas. Não pela treliça, não pela broboeira, mas por gente como eu e como você. A preocupação de Deus é com gente, é com pessoas. Foi por isso que Ele enviou seu Filho. O livro termina de forma inesperada com essa pergunta. É que Deus revela qual o propósito de tudo que Jonas tinha passado, desde o primeiro chamado até agora. Deus não apenas queria salvar os ninivitas. Se fosse só para salvar os ninivitas, os irmãos concordam comigo? Se fosse só para salvá-los, o capítulo 3 era suficiente. Porque o 3, ali acontece a salvação. Mas tem o 4º capítulo. E o 4º capítulo é maravilhoso, porque Deus está tratando, desnudando o coração de Jonas mais uma vez. Dizendo: Jonas, você não é o que você pensa, rapaz. Embora experimentando da graça, da bondade, da minha fidelidade, você é perverso ainda. O teu coração ainda é um coração corrompido, como o meu também é corrompido, como o seu coração também é corrompido. O capítulo 4 é para nos ensinar que a bondade e a misericórdia de Deus vai nos assistir todos os dias de nossas vidas, a despeito de quem nós somos. Deus vai nos assistir em cada momento da nossa história. Deus vai estar com as suas mãos estendidas para nos abençoar, apesar de nós. O capítulo 4 nos ensina que a misericórdia de Deus, sua bondade, ela prevalece sobre nossos pensamentos, ações impróprias que não agradam ao Senhor. O capítulo 4 nos apresenta um Deus que é soberano, que é santo, onipotente, misericordioso e cheio de graça. E é esse Deus que você serve, esse Deus que nós servimos. Então minha pergunta para concluir é: como você vai tomar as suas decisões a partir de agora? Baseada na sua vontade ou na vontade de Deus? Que Deus nos abençoe.